Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Me chamo Adenair Bezerra, sou físico e engenheiro civil. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre escalas termométricas, a relação entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Mas antes de nós prosseguirmos, não esqueça de acionar o sininho, dar o seu like e compartilhar o nosso vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então vamos lá. Escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então nós vamos falar sobre esses três termômetros. O termômetro graduado na escala Celsius é utilizado em países de língua portuguesa, o Fahrenheit em país de língua inglesa e o Kelvin em artigo científico. Vamos lá então para a construção dos termômetros. O que esses caras tiveram em comum foi o experimento ter sido feito a nível do mar. Porque a nível do mar a pressão é de uma atmosfera e sabemos que a pressão ele influencia na temperatura. Então esses caras fizeram o experimento da seguinte forma: pegaram um tubo hermeticamente fechado contendo um tubo capilar aonde a mistura termométrica poderia aqui movimentar de acordo com a variação de temperatura. Então o que eles fizeram? Colocaram esse tubo dentro de um recipiente contendo água e gelo. E aí ele verificou, se o Celsius, que essa coluna ficava fixa, estagnada em um determinado ponto, que não variava mais. Ele chamou esse ponto de 0 graus, naturalmente na escala Celsius, 0 graus Celsius. Estava aí determinado o primeiro ponto fixo, que ele chamou de ponto de gelo, é o ponto onde eu tenho gelo e água. E aí, a partir daí, ele colocou fogo nesse recipiente contendo água e gelo. Consequentemente, essa coluna foi se dilatando, chegou a um outro ponto fixo, que ele chamou de ponto de vapor, ou seja, ponto de vapor porque a partir desse momento a água estava transformando em vapor de água. Eu tenho vapor e água ao mesmo tempo. E essa coluna não variava. Ele chamou aí de 100 graus, naturalmente graus Celsius. Então observa que ele fez aí, dividiu o termômetro dele em 100 partes iguais. Então estava aí construído o termômetro na escala Celsius. Fahrenheit fez a mesma coisa, só que ele chamou aí o ponto de gelo de 32 e o ponto de vapor 212. Dividiu o termômetro dele em 180 partes. Então observa que 1 grau Celsius não vai corresponder a 33 graus Fahrenheit. É aí que nós vamos aprender a fazer essa relação entre uma escala e outra. O Kelvin, de mesma maneira, foi fazer o experimento dele. Chamou o ponto de gelo de 273 e o ponto de vapor 373. Observa que dá 100 partes iguais. Então ele dividiu o termômetro dele igual da escala Celsius. Mas observa que nenhum sabia da existência do outro. Foi feito por pessoas distintas em locais distintos. Então vamos aprender a fazer a relação aí entre as escalas. Vamos traçar uma reta aqui, sabendo aqui que essa altura, se eu pegar uma régua, vai ser igual para cá, que é igual para cá. E essa altura de 100 para 0 é igual à altura de 212 para 32, que é igual a 373 para 273. A altura aqui, com a régua, né, graduado aí em centímetro ou em metro, eu consigo fazer essa medição. Então vou chamar a altura desse ponto 0 ao ponto 100 de y e vou chamar a altura do ponto 0 a esse outro ponto aqui, θc, de x. É igual para todos, pessoal. Então, esses x e y são proporcionais, segundo o teorema de Thales, sobre um feixe de retas paralelas, duas transversais, descreve segmentos proporcional. Eu falo que x está para y. Mas quem é x? X é temperatura na escala Celsius, a temperatura que se quer achar, menos 0. E quem é y? A temperatura 100 graus Celsius menos 0. Então está aqui determinado aí a relação x e y. A mesma coisa eu vou fazer com o Fahrenheit. Observa aqui. A temperatura que se quer encontrar menos 32 sobre 212 menos 32. A mesma coisa nós fizemos aí com a escala Kelvin. Então, como
é uma igualdade x e y, eu vou igualar essas equações. Igualando essas equações, eu tenho aí essa relação termométrica. Mas nós iremos ajeitar ela para ficar mais bonita, mais aparente. Então, observa, θ0 menos 0 vai ser θ0, 100 menos 0 dá 100, 212 menos 32, 180, 373 menos 273 dá 100. Nós podemos melhorar isso aqui. Podemos achar o máximo divisor entre 100 e 180. O máximo divisor de 100 e 180 é o 20. Então, se eu dividir 100 por 20 e 180 por 20, eu vou achar esses valores. 100 por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9. E aqui também 100 por 20 dá 5. Então, está aqui a relação termométrica. É essa relação que nós iremos usar da agora em diante para fazer conversão entre escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu só não posso usar essas duas igualdades simultaneamente. Então vamos lá para um exemplo. A temperatura normal do corpo humano é 36 graus Celsius. Então veja que ele está falando que a temperatura do corpo humano é 36 graus Celsius. Ele quer saber qual é essa temperatura expressa nas escalas Celsius e, nas escalas Fahrenheit e na escala Kelvin. Então vamos lá, vamos fazer essa continha simples, usando a relação termométrica. Então não posso achar as duas igualdades ao mesmo tempo, então eu vou passo a passo. Então aqui está a relação termométrica. Eu vou pegar então essas duas primeiras aqui. Então pegando ela, eu tenho aí, já substituindo o valor, né? Eu tenho o valor de 36 graus Celsius. Deixa eu pegar aqui um marcador com cor diferente da amarela, cor vermelha, que fica bacana. Então, observa, eu vou pegar esse valor e substituir aqui. Então, fica 36 por 5. Observa o seguinte, que eu vou resolver agora. Eu posso tanto fazer a divisão de 36 por 5, ou pegar esse termo que está dividindo, passar para cá, multiplicando. É isso que nós iremos fazer, ó, 36 vezes 9, dividido por 5. Agora eu posso ficar à vontade em multiplicar ou dividir primeiro. Vamos multiplicar. Multiplicando 36 vezes 9, eu tenho 324. Dividido por 5, então eu pego 324 e divido por 5, dá 64,8. Mas o termo que eu quero encontrar é temperatura na escala Fahrenheit. Então esse termo aqui está aqui no segundo membro subtraindo. Se eu passar para o primeiro membro, ele vai somando. Então é isso. Fica 64,8 mais 32. E aí está pronto a sua continha. Temperatura na escala Fahrenheit é 96,8. Ou seja, uma pessoa com a temperatura normal de 36 graus Celsius, se eu pegar um termômetro graduado na escala Fahrenheit, vai medir 96,8. Naturalmente, graus Fahrenheit. Não esquecer de colocar o graus Fahrenheit. Agora vamos achar na escala Kelvin. Então, para eu achar na escala Kelvin, eu vou pegar agora a temperatura na escala Celsius, a mesma coisa, só que observa que eu tenho aqui a relação entre Celsius e Kelvin é mais fácil porque eu tenho o denominador comum. Como eles são comuns, eu posso cancelar eles. Porque dá uma relação aí, né? Se eu pegar 5 e dividir por 5, dá 1. Então, não vai alterar a nossa conta. Logo, a fórmula matemática fica temperatura na escala Celsius igual temperatura na escala Kelvin menos 273. Isolando aí quem nós estamos querendo, que é a temperatura na escala Kelvin. Então, isolando o menos 273 na negativa, vai para lá somando. Então, observa que para converter de Celsius para Kelvin é só somar com 273. O caso contrário é passar de Kelvin para Celsius. De Kelvin para Celsius eu subtraio. Olha aqui, ó. Eu subtraio 273. Então aqui fica fácil. Eu pego o 36, vou substituir aqui, ó. Deixa eu pegar a borracha que não ficou legal ali. A mistura da cor vermelha com azul. Então apaguei ali, beleza. Então observe o seguinte. Que
Somando 36 mais 273, dá 309. Ou seja, a temperatura na escala Kelvin corresponde a 309 Kelvin. A altura da coluna líquida é a mesma, a leitura que é diferente, pessoal. Então não confunda esse detalhe. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Então não se esqueça aí de compartilhar, de dar o seu like e acionar o sininho. No mais, eu agradeço a vocês e até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais, fera!